que vocês estejam muito bem. Prazer, meu nome é Wendy. Estou aqui para te ajudar a compreender a matéria, deixar a matéria de jeitinho muito mais simples e muito mais fácil, um pouquinho louco de ser, né? Porque eu sou um pouquinho louca, mas eu sei que no final vai estar tudo muito certo. Estamos fazendo uma série de vídeos contando sobre a história da África. E se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Assista os vídeos anteriores para você entender tintim por tintim. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo, sim, porque tem muita coisa para falar. E vamos falar sobre a escravidão. Por que teve a escravidão? Por que os portugueses fizeram a escravidão aos cabelos? Como que era a economia naquela época? Esse vídeo vamos falar sobre tudo isso. Então, ó, já peguei aqui minha água, meu café, porque minha garrafinha de cebolinha, óbvio, garrafa do Mickey, gente, é tudo assim. Mas hoje sente o bumbum aí, né, na cadeirinha, no sofá, porque o assunto é longo e também é interessante. Então tem muita coisa para contar aqui para vocês. Estão preparados? Bora começar com o vídeo? Mas antes, eu sempre esqueço dessa parte. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque eu sei que, ó, muitas provas caem sobre essa parte da escravidão. Bora lá? 1534, Portugal implantou no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Quando Portugal fez isso, ele precisava explorar e encontrar algum produto que desse lucratividade para a coroa. E aí, o que ele fez? Ele começou a implantar no Brasil o sistema plantation, tá? Fiz até um mapa mental aqui para vocês entenderem como funciona. Vem aqui, observa aqui. Esse é um modelo de exploração colonial e eu vou explicar passo a passo como ele funciona, tá? Primeiramente, ele precisa de um latifúndio. Latifúndio não são terrinhas. Latifúndios são grandes lotes de terra. O negócio é grande, tá? Brasil tem um clima perfeito. Brasil tem terras férteis. Tudo para dar certo. Além desse sistema, além dos latifúndios, precisamos de monocultura, um sistema monocultor. O que significa isso? Somente um item agrícola que irá produzir. E esse um item agrícola, nessa época, primeiramente foi o açúcar, que vinha da cana-de-açúcar, tá? Por quê? Porque o açúcar era o que estava mais valendo naquela época. Além do latifúndio, monocultor é um sistema escravista, porque precisamos de mão de obra barata. E não é neguinho de Portugal que vai vir aqui não pôr a mão nas terras, né, fazer o trabalho duro. Não, não é. Então eles precisam de escravos. Além disso, latifúndio, monocultor, escravista é exportador, porque tudo que produz vende para fora. Tudo que produz leva para fora. Tá entendendo? Esse foi o sistema econômico que durou, não foi só no período do açúcar, foi até a época do café. Durou muito tempo, trabalhando sempre nessa mesma forma. Vocês estão entendendo? Mas essa atividade do açúcar era uma atividade complexa, uma atividade pesada. Uma atividade que precisava de muitos homens para trabalhar. E aí, quem que estava lá disponível para trabalhar para os portugueses? Os indígenas. Acompanha aqui. Então, os indígenas foram, sim, a primeira mão de obra utilizada pelos portugueses. Mas, deu certo? Não deu certo. Não deu certo por 4 motivos. Eu acho que vocês devem estar escutando o barulho da obra, mas, gente, não tem o que fazer aqui. Então, seguimos porque a aula tá legal, né? Então, assim, os 4 motivos pelo qual não deu certo a escravização dos indígenas foi que, primeiro, os indígenas, homens, estavam muito relutantes, não querendo fazer esse trabalho, porque na visão dos indígenas, quem trabalhava na lavoura eram as mulheres indígenas. E Portugal não queria mulher, porque era trabalho pesado, precisava de homem.
E aí os indígenas já, tipo, na nossa cultura não é assim, não. Homem não trabalha na lavoura, não. O homem vai caçar, o homem vai lutar, o homem vai fazer essas coisas. Na lavoura, não. Segundo motivo, a cultura indígena não tem esse esquema de trabalho contínuo. Terceiro motivo, acontecia muitos conflitos entre os colonizadores e os jesuítas, porque os jesuítas eles queriam catequizar os índios. E aí os jesuítas não deixavam os índios se tornarem escravos. Fácil de catequizar, fácil de manipular. Além disso, dos jesuítas serem contra a escravidão dos indígenas, os colonos que escravizavam os indígenas era capaz de sofrer sérios problemas judiciais com a coroa. Então, tá vendo os grandes motivos? E o quarto motivo é porque muitos indígenas foram mortos por conta que eles não estavam adaptos, eles não tinham defesa biológica para as doenças que os portugueses vinham trazendo para o Brasil, como, por exemplo, a varíola, que foi uma doença que matou muitos indígenas. Então, por esses 4 grandes motivos, os portugueses descartaram a ideia de escravizar os indígenas. Já que não tinha como os indígenas serem os escravos, Portugal, que já escravizava os povos africanos para outros locais, teve a brilhante ideia de, por que não trazer os africanos para fazer esses trabalhos aqui no Brasil? Porque esse sistema plantation, ele vai dar muita lucratividade para a coroa. Tem tudo para dar certo. E obviamente que tinha muitos interessados da metrópole e da coroa para realizar este sistema plantation. Então, o tráfico negreiro chegou aqui no Brasil no século XVI. E em 1535 chegou o primeiro barco lá em Salvador, na Bahia, lotado de escravos. E foi assim que deu o início da escravidão. No início do século seguinte, cerca de 8.000 escravos africanos chegavam no Brasil anualmente. E a partir daí, o negócio começou a crescer rapidamente. Para vocês terem ideia, no século XVIII teve a exploração do ouro, dos diamantes. Chegou cerca de 80.000 escravos no Brasil por ano. Observa aqui o mapa. Esses homens, essas mulheres que foram traficadas, eles pertenciam a 2 grandes grupos linguísticos, que eram os sudaneses porque viviam no Sudão, e os bantus. A África, ela era subdividida em várias etnias. Não quer dizer que os bantus era tudo igual. Não. A única coisa que eles eram iguais é a língua. Agora, a comida, a vestimenta, os costumes, a cultura era totalmente diferente. Cada um tinha o seu. A única coisa que ligava eles era a fala, era a língua. Os bantus, eles foram traficados durante o século XVI e XVII e foram destinados para Pernambuco, Maranhão e o Rio de Janeiro. Os sudaneses também pertenciam a várias etnias. Eles saíam do Golfo do Benin, na África, e foram levados principalmente para a Bahia. E esse tráfico negreiro, principalmente aqui na região do Sudão, aconteceu no século 17 a 19. Gente, vocês estão entendendo? Comenta aqui embaixo se vocês estiverem entendendo. Vai me falando, vai dando de feedback aí de vocês. Espero que vocês estejam curtindo essa aula. Bom, eu fui no Museu Afro-Brasileiro, que tem aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Recomendo todo mundo ir, dá uma volta, muito legal. E aí eu fui e tirei essa foto aqui, que é o esboço do barco do navio negreiro. Eu posso dizer, gente, é extremamente pequeno. Extremamente pequeno.
o barco. E aí eu peguei um trecho do Jamie Pinsky e ele fala o seguinte: o número de escravos por navio era o máximo possível, uns 500 numa caravela, 700 num navio maior. Iniciava a viagem que demorava de 35 a 50 dias, a partir de Angola até Recife, Bahia ou Rio de Janeiro, numa viagem normal. Calmarias ou correntes adversas podiam prolongar a travessia até 5 ou 6 meses, tornando mais dantesca as cenas de homens, mulheres e crianças espremidos uns contra os outros, vomitando, defecando frequentemente em seus lugares, numa atmosfera de horror, que o calor, o mau cheiro, se encarregavam de extremar. Como os navios eram pequenos, e por isso eles construíam pavimentos que dividiam o porão do navio. Por isso não tinha espaço para eles ficarem de pé. Eles ficavam sentados ou a cabeça inclinada e acorrentados uns aos outros. Muitos adoeciam. Doenças como febre amarela, varíola, sarampo, tifo, era muito comum. E quando um pegava, todo mundo pegava. Era muito fácil de se espalhar. Para vocês terem ideia, em torno de 15 a 20% dos africanos morriam nessa viagem. E o nome do navio negreiro, ele ficou muito conhecido como Tumbeiro. E não é à toa, né? Os que sobreviviam eram desembarcados e vendidos nos principais portos da colônia, como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Aqui eu peguei duas imagens. A primeira imagem é como que era dentro do navio, né? Tudo socado, adoentados. Olha ali a mulher segurando. Seria possivelmente uma enfermeira. E do lado, que foi essa foto eu tirei lá no museu, que é a mesma embarcação que levava eles até os portos. Vamos seguir? Existiam, né, com o tempo, foi existindo vários tipos de escravos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Tinha o escravo de campo, ou também chamado como escravo de eito. Eles sofriam. Eles trabalhavam em torno de 18 horas diárias. Era uma atividade pesada, uma atividade braçal, cansativa, exaustante. Eles moravam numa senzala, uma senzala que não tinha nenhuma higiene. Alimentação péssima, super inadequada. Para vocês terem ideia, a expectativa de vida deles era em torno de 10 a 15 anos de trabalho. Tem também os escravos domésticos. Eles apresentavam uma outra rotina de trabalho, tendo uma alimentação melhor, mais adequada, e a função deles também era totalmente diferente do que vimos agora, né? A função dos escravos domésticos era realizar a arrumação da casa, cuidar das crianças, organizar as refeições e realizar pequenos serviços designados diretamente ao seu senhor. E em alguns casos, vemos que as escravas domésticas também estavam sexualmente disponíveis ao seu proprietário. E aí eu trouxe para vocês a escultura que representa a Mãe Preta. A Mãe Preta, para quem não sabe, ela é a mãe que amamentava os filhos brancos. E por qual motivo que ela amamentava, né, os filhos brancos? Porque na época elas tinham que servir as mulheres brancas e as mulheres brancas eram mucamas. E as mucamas, elas tinham que ser sempre bonitas e limpas. Então quem amamentava os filhos eram também as escravas. Essa escultura, ela encontra-se aqui em São Paulo, foi feita pelo artista Júlio Guerra e foi feita em 1955. Então, quem quiser ir conhecer, né, de perto, acho bem interessante. Ai, que essa aula tá top, né? Nossa Senhora, vamos que vamos. Também tem os escravos de ganho, vamos lá, olha aqui. Os escravos de ganho, eles
ofereciam a prestação de serviços, né? Então eles poderiam ser barbeiros, eles transportavam cargas, lavavam roupas, trabalhavam em fábricas, em farmácias, em comércios, tá? Vendiam alimentos, enfim, eles faziam esses serviços e os escravos repassavam boa parte do lucro para o seu proprietário e ficava com uma pequena quantia, o que dava somente para se alimentar. E uma coisa que eu quero que vocês reparem é que todo escravo está sempre descalço. Isso é uma característica. Todo escravo, olha aqui, a mulher branca, ela tá com sapato. A criança tá com sapato. Também existia os escravos de ganho, que o proprietário do escravo, ou quando ele estivesse passando uma necessidade muito forte financeiramente, ele alugava o seu escravo. Então, o seu escravo fazia alguns outros serviços, né, para outra pessoa, e a pessoa pagava o proprietário pelo esse aluguel de escravo. Deu para entender? Acho que sim, né? Vamos continuar. Muitos podem pensar que os africanos aceitavam essa escravidão de uma maneira passiva, compreendessem, mas estão bem enganados. Os africanos, eles tiveram sim as suas revoltas. Para você ter ideia, essa resistência da escravidão vinha desde lá do navio negreiro. Eles não aceitavam, eles já relutavam. E essa relutância era tanta que quando eles estavam chegando perto, né, daqui do Brasil, os navios estavam chegando perto, eles diminuíam a quantidade de comida para esses escravos não terem força. Olha isso, gente. E quando eles chegavam aqui nas terras brasileiras, as revoltas continuavam. As revoltas violentas, como aconteceria na Bahia em 1807, as fugas coletivas ou individuais, as revoltas contra os seus feitores, que muitos também tentaram assassinar, a recusa no trabalho, a execução do trabalho de uma maneira inadequada, a criação dos quilombos, enfim, foram várias revoltas. E eles não aceitavam. Eles fizeram de tudo que eles poderiam ter feito. Como podemos ver aqui, a capoeira, ela foi um tipo de resistência, foi criada aqui no Brasil pelos povos africanos, pelos escravistas, uma forma de defesa contra as violências praticadas pelos senhores. E que violências são essas, né? Quais são os tipos de punições que esses senhores faziam? Vamos continuar aqui. A punição, um exemplo de punição, foi as máscaras de Flandres, que eram máscaras feitas de folhas de Flandres, que eram colocadas na boca do escravo, impedindo ele de falar, de comer, de beber, como está aqui na imagem com a escrava Anastácia. Outro tipo de punição, o tronco, né? E era chicotado pelo corpo inteiro e as outras pessoas viam. Ou também a palmada. Olha essa imagem do lado. O homem branco, o escravo assim, dando a mão, né? Olha o olho desse menino daqui, que tá na direita. O menino do lado abaixando a cabeça, nem quer ver a cena. A mulher do lado. Se você parar para analisar essas fotos, as fotos falam muito. As imagens falam muito sobre a história. Vamos continuar. E as punições também são as correntes, né? As correntes eram usadas principalmente aqueles escravos que tentavam sempre fugir. E aí, esses escravos usavam as correntes. Essas correntes eram objetos grandes e pesados, causando desconforto e dor nos cativos, muitas vezes marcando a pele profundamente e sufocando. Aqui do lado eu tirei a foto, né, lá no museu das correntes também. Ai, triste demais. Então agora vamos falar sobre a parte da abolição, a escravidão.
Desde a época da independência do Brasil, José Bonifácio ele já vinha falando para ter uma abolição gradual dos escravos. Com o passar do tempo, os ingleses foram pressionando o Brasil para acabar com o tráfico negreiro, até que em 1820 o tráfico negreiro foi proibido, mas isso não adiantou em nada. Eu acho interessante vocês irem acompanhando aqui comigo, para vocês terem noção que a abolição no Brasil não aconteceu do dia para a noite, não foi só a assinatura da princesa Isabel, foi tudo um contexto histórico. Então, vem aqui. Em 1820 teve a proibição do tráfico negreiro, mas que não adiantou em nada. 1831 teve a Lei Feijó. Essa lei declarava livre todos os escravos vindos de fora do império e impunha pena aos importadores dos mesmos escravos. Em 1845, Lei de Bill Abdern, que dava poderes para a esquadra britânica prender e punir qualquer navio negreiro que eles encontravam pelos mares do mundo inteiro. 1850, Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei decretava a proibição definitiva sobre o tráfico negreiro no Brasil, mas permitia que os africanos que chegavam após a lei de 1831 continuassem como escravo. Em 1860, somente Brasil, Porto Rico e Cuba eram os únicos locais que ainda escravizavam. O movimento abolicionista só ganhou forças mesmo em 1870, e isso ajudou também nas leis, Lei do Ventre Livre, que determinada que todo filho de escravos seria livre, e em 1885, Lei Sexagenários, que concedia que os escravos com uma idade superior de 60 anos também seriam livres. E aí, com tudo isso, a defesa dos abolicionistas foi ganhando cada vez mais força, os escravos africanos foi cada vez mais se resistindo, porque as revoltas e as fugas eram cada vez mais frequentes, e essas fugas geravam risco para a sociedade, e aí essa mobilização dos escravos e esses grupos abolicionistas, eles forçaram o império a abolir a escravidão em 1888. Então, no dia 13 de maio de 1888, foi levado, o papel para a princesa Isabel assinar a abolição da escravidão. E aí, relatos históricos contam que esse dia o Rio de Janeiro entrou em festa, muitas pessoas nas ruas festejando essa vitória da abolição à escravidão. E outro relato que falam é que depois dessa data, muitos ex-escravos foram nas lojas comprar os sapatos. Mas, como o pé deles já estavam, sempre os foram descalços, que quando eles usavam sapatos acaba ficando com bolha, não se acostumando com o sapato, doía o pé. E muitos começaram a usar o sapato pendurado, uma forma de liberdade. Olha isso, gente, que era uma forma de liberdade, era um troféu, o sapato era um troféu para eles, o troféu da liberdade. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu sei que o vídeo ficou comprido, mas foi feito com muito amor, muito carinho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de comentar aqui. E gratidão a todos vocês. Beijo e até o próximo. Tchau!